Os meus cumprimentos, boa tarde a Vossa Excelência, a senhora relatora Elisiane Gama. Quero cumprimentar o senhor Lawande, saudar aos nossos companheiros parlamentares federais, deputados e senadoras e senadores presentes. Presidente, eu quero, dirigindo-me a Vossa Excelência, renovar aqui o meu apreço, a minha consideração, mas fazer, em palavras iniciais e muito rápidas, a minha discordância, porque entre o não produzir prova contra si e o mentir, há uma diferença. E não é uma tênue diferença. O senhor Lawande não está deixando de produzir provas contra si, ele está mentindo. As providências suas cabem, evidentemente, e tão somente a Vossa Excelência. No instante em que ele se predispõe, durante a sua fala inicial, às perguntas que lhe foram dirigidas pela relatora e demais outros e outras integrantes, ele não deixou senão de mentir. Aqui não para crianças do segundo ano, mas nem mesmo as suas, e não há dúvidas, amantíssimas filhas de 9 anos, senhor Lawande, o senhor não vai convencer. De fato, o senhor vai sair daqui e tomara que saia livremente, mas de uma forma vexaminosa, de uma forma vergonhosa para todos, para os seus mais íntimos, familiares, amigos, para os da farda, porque quem está ali ouvir identifica no senhor não aquele que teve um currículo elogiável, laureado, mas uma pessoa que vergonhosamente se acovardou de dizer o que estava pensando, do que estava urdindo. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. O povo brasileiro sabe disso. É vergonhoso. Era preferível que Vossa Senhoria viesse, se calasse, porque diante do silêncio o senhor estaria a justificar a não produção de provas. Concordo plenamente com o meu companheiro que já se ausentou, Marcos Rogério. É uma inglória atividade para os senhores procuradores e advogados, porque essa é uma defesa insustentável, impossível de se fazer, e sem adentrar, porque não conheço todas as razões que levam à manutenção de centenas de arruaceiros que integraram a verdadeira turba, horda, contra a democracia e as nossas instituições, ainda há espaço para aqueles que covardemente não estiveram, senão a estimular a presença dos mesmos nas ruas, incitando-os à quebradeira geral, como Vossa Senhoria o fez. Vergonha a sua presença aqui para falar da maneira como está a expor. E lamento profundamente que fomos citados, e já não posso, não devo, afinal de contas, há de se pedir direito para a fala, sermos comparados a Vossa Senhoria. Aqui um companheiro parlamentar disse que quem dirige a Vossa Senhoria, quem diz que Vossa Senhoria está mentindo é porque está mentindo. Não, deputado, nós não estamos mentindo e não é a nossa prática, absolutamente a prática sua, no caso do senhor Lawande, como a prática de algumas milhares de pessoas que não representam absolutamente os milhões de outros brasileiros que são defensores, sim, das nossas instituições. Deve estar sendo duro para Vossa Senhoria, corroído diante da minúscula postura que está tomando. O senhor utilizou 15 minutos para dizer que é um defensor das nossas instituições. Quando? A não ser outrora. O senhor disse que jamais incitaria a inferiores à indisciplina. O senhor instigou a indisciplina no momento em que passou a desconhecer o alto comando, ou não? Sim. O senhor, ao contrário dos parlamentares que vão querer fazer a defesa do ex-presidente, o senhor acusa, e aí uma pergunta, no instante em que diz que desejaria simplesmente estimular a palavra de quem estava se omitindo, no caso o ex-presidente, no caso o ex-presidente estava desejoso, era sim, de fazer a prática golpista, correto? Eu queria permanecer calado.
Pois é exatamente isso. Porque ele também não vai lhe defender. Não se sustenta. Se por um lado Vossa Senhoria quer ir, não dá certo. Por outro lado também não. Porque muito longe do senhor o desejo da paz naquele instante. Se o senhor queria a paz, Bolsonaro queria a guerra. Se essa fosse a linha verdadeira, que não é, efetivamente não é. O senhor estava com outros, que não quer dizer quais são esses outros, a não ser o homem da mala, o homem das joias, o homem de tantas e tantas outras ações, o pau mandado, me perdoem aos que estão a nos ouvir e a nos ver, não é expressão própria de mim, e nem dos senhores e senhoras que aqui estão, mas o pau mandado, que vai falar, em um momento ou no outro, falará, o que Vossa Senhoria deveria estar a fazê-lo. Mas haverá o seu tempo, e inafastavelmente o senhor será condenado. Haverá de ser condenado, porque o senhor levantou-se contra as nossas instituições. O senhor não tem amor, ao contrário do que diz, nem mesmo as suas ingênuas filhas, que aos 9 anos não entendem o seu papelão, mas que quando crescerem adultas, estarão diante deste lastimável episódio de um pai, de um homem das forças, que estava urdindo traiçoeiramente com outros tantos que igualmente ao senhor fizeram aquela balbúrdia, não do dia 8, que nós vamos chegar, até porque a senhora relatora, ao contrário, é bom que a população brasileira saiba, a senhora relatora, no plano de trabalho, não deixou de mencionar que aqui estará o general G. Dias, aqui estará o ministro Flávio Dino, quem quer que seja, porque nós vamos chegar a esse dia. Nós estamos chegando lá. Não há razões para que nós temamos e aqui nós vamos fazer aquilo que ao final dessa CPMI nós saberemos, porque ela nem precisaria existir. E antes de que digam que eu não assinei, subscrevi e fui um dos primeiros a fazê-lo, a senadora Soraya Tronic. Mas é porque a tentativa de se desvirtuar e desviar, ela não chegará. Eu dizia a alguns companheiros, é deprimente, deplorável chegarmos a essa situação, porque todos nós sabemos o que aconteceu desde o seu início, e o esforço para dizer que o ex-presidente não participou, ele só não foi, e aí eu quero fazer das palavras do deputado Rafael as minhas, e vou fazer hoje na tribuna do Senado Federal, por uma questão de justiça, deputada Jandira e deputado Rafael, nós só não fomos a uma situação pior porque o comando, o alto comando das forças não se permitiram concordar com aquilo que estava sendo tramado dentro do Palácio da Alvorada, dentro do Palácio do Planalto e em meio a essa turbinha que não tem compromisso nenhum com o Exército Brasileiro, que denigre a imagem do Exército Brasileiro. Vou fazê-lo hoje por uma questão de justiça, inclusive me dirigindo ao general Hamilton Mourão. Caso contrário, poderia ser possível que vocês, miúdos diante do Brasil, pudessem generalizar no nosso país uma situação de exceção. Presidente, não há armas em tentativas. Que bobagem se dizer. Olha a pergunta de um parlamentar, que golpe houve? Aí o senhor vai, né, trocando a figurinha, não houve arma porque não houve golpe. Mas a tentativa, a trama, foi urdida para que, de fato, as armas aparecessem. Então, as minhas palavras... Não, você está falando, mas está me interrompendo aqui, por gentileza. Perdoa, sim. Então, senhor presidente, rapidamente para encerrar, porque causa-nos espécie esse tipo de reunião. E eu, sincera e francamente, não é de mim, mas eu lastimo profundamente ao tempo em que nos é permitido, por força de circunstâncias outras, descobrirmos, através dos acessos a essas mensagens, que não são tolices, que não são bobagens, que não são coisas sem sentido, são gravíssimas. As trocas de mensagens feitas por você
por Vossa Senhoria e por outros que desejavam sim gerar no nosso país não apenas uma instabilidade, mas uma de fato, quebra e ruptura da ordem institucional. Eu não sou de desejar mal a ninguém, mas também não sou de dizer que aqueles que querem fazer o mal ou que fizeram o mal passem impunemente. Vossa Senhoria não vai ser simplesmente pelo pedido de desculpas aqui e acolá, por equívocos aqui e acolá, que haverá de deixar de estar respondendo aos seus gravíssimos atos contra a nossa República. Obrigado, senhor presidente.